importa o que vão dizer, não importa o que vão... R$10 está lá fora, beleza? Eu combinei com eles. Amém? Deus está nesse local, não está? Espírito Santo está aqui, não está? Jesus Cristo está aqui. Amém? Esse é o motivo de você estar aqui nessa noite. Eu poderia estar aqui falando, ficar seco de tanto falar da palavra de Deus. Sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo dar discernimento, a gente não ia fazer nada. Sem Ele, a gente ia estar fazendo barulho aqui. Um barulho que não é um barulho santo. Quando você faz algo para Deus, você tem que fazer de todo o seu coração. Amém? Como diz o pastor Marcos, eu estou à frente da mocidade. E na mocidade a gente tem já uma loucura de Jesus, que é a seguinte. Tudo que a gente faz aqui, na hora da palavra e tudo, a gente faz três coisas para entender. Uma, pedir discernimento ao Espírito Santo. Para ele te falar. A palavra vai falar no coração de cada um conforme aquilo que você pedir a Deus nessa noite. Outra coisa que a gente faz é interagir com o texto. Interagir com aquilo que está sendo falado. Em terceiro lugar, visualizar a cena. Quando você faz isso, você entende muito mais daquilo que Deus quer para você. Quando você visualiza, quando fala que Jesus caminhava com os discípulos, eu fico sentado ali imaginando realmente Jesus indo à frente, os discípulos, e ele passando e as pessoas sendo curadas. Não precisava dele falar nada, apenas a presença dele. Você tem que imaginar sempre isso. Quando você está aqui na igreja, você tem que deixar a sua mente, o seu coração cativo a Deus. Qualquer interferência, eu falo isso para a galera do jogo, qualquer interferência é coisa do capeta. Não é possível. Celular, o cara não, ninguém liga para ele. Ninguém liga. Não tem namorada, não tem, nem o cachorro liga para ele. O celular dele toca na hora do culto. Aí vai lá fora atender e fala, ó, não está tendo sinal. Aí fica lá meia hora. Quando ele volta, era aquilo que ele precisava de ouvir. Então a gente tem que falar, Deus, a minha mente, o meu coração tem que estar cativo ao Senhor nesse momento, para eu entender a tua palavra. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33. João 16, 33. Amém? À medida que você for achando, fique de pé. Quem não tem uma Bíblia, cola com quem tem. Dá uma olhada na tela ali também, que está passando o versículo. João 16, 33, que diz o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, e no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Fala para quem está ao teu lado, Jesus venceu o mundo. E fala assim, e eu e você vamos vencer também. Amém? Amém. Pode se assentar. A galera vai trazer uma paradinha para pôr aqui. Vocês vão acostumando que culto que eu falo, eu sempre faço um teatrinho, para você entender. E fala para quem está ao teu lado, Jesus não é banco. Mas não é esse banco que a gente está falando, não. Nós estamos falando do banco que o cara vai lá tirar grana. Porque o que mais tem são pessoas... Aqui, ó, vira-se. Aí. O que mais tem são pessoas investindo no reino de Deus, achando que ele vai ter um retorno financeiro. Hoje se prega prosperidade 24 horas por dia na televisão, na internet. Você vai nas ruas, passa carro falando, venha receber a unção da rosa, não sei da onde. Eu nunca vi Jesus falar assim, eu plantei um jardim de rosas que serão colhidas para a sua glória, para você ser abençoado. Venha receber a água que trouxe de Israel. Vai ver que a água está mais contaminada do que as águas que a gente bebe aqui. O cara está ali se banhando. A água que a gente recebe é Jesus Cristo. Esse aí é puro. Não tem nada que vai macular o nome de Jesus. E eu costumo dizer para mim mesmo, que se a salvação não me basta, o que vai me bastar?
O que vai me preencher se a salvação já não me basta mais? Se eu recebi a salvação, que é o máximo que você pode obter, eu ainda fico buscando recursos. Aí eu olho para esse nome aqui e eu vejo ele menor do que as outras letras, porque eu imagino assim, esse Jesus não está me suprindo mais. Eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma promoção. E a gente fica, às vezes, no nosso emprego, reclamando da vida, falando, Deus, por que eu não sou abençoado? Olha aqui, o camarada que senta do meu lado, ele não está nem para o senhor e é promovido. Aí olha, o camarada que está do seu lado, ele sai dali, vai para uma faculdade, ele vai estudar, ele passa a madrugada estudando, ele levanta cedo, estuda de novo, ele corre atrás, ele vai lá e se prepara, na hora que tem uma vaga, ele coloca o nome dele, ele é promovido. Aí o crente fica lá assim, Deus, por quê? Fica igual o rapaz que fica na porta da faculdade, todo dia, Deus, eu ainda vou estudar aqui. Aí o irmão pastor falou assim, por que você fica aqui todo dia? Porque meu sonho é estudar nessa faculdade. E você já fez algum vestibular? Não. Vai estudar como, cara? Está querendo que o Espírito Santo vai lá fazer prova para ele. Ou então o cara fica assim, ó, eu ainda vou ser gerente dessa firma. Eu ainda vou ser gerente dessa firma. Aí você estuda? Não. Você se prepara? Não. Você vai ser gerente como? Como você vai ser dono de algo? Como que Deus vai colocar na nossa mão algo se a gente não busca o conhecimento? Se a gente não busca a palavra dele? O irmão fica lá e fala assim, na igreja ninguém me dá cargo de nada, ninguém me usa, ninguém está nem para mim. Aí fala assim, irmão, sexta-feira, vigília. Eu estou com um compromisso que não vai dar. Sábado tem um culto de jovens, mas sábado eu tenho isso. Domingo não posso. Ele nunca pode. Mas ele vem no banco e fala, Deus, se ajoelha aqui e fala, Deus, eu preciso da tua bênção, eu preciso da prosperidade financeira, eu preciso de um carro, senão nem mulher eu arrumo. Ele quer saber de Deus, porque ele quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. A gente buscar Jesus Cristo é muito fácil. Eu falei isso agora ali, antes de entrar com a pastora Radimé. Aceitar Jesus é a coisa mais fácil do planeta, porque eu levanto a mão e falo, eu aceito. Mas viver com Jesus é outra história. Carregar Jesus no coração e provar que eu sou de Cristo é outro departamento que a gente não quer. Muitas das vezes você fala assim, poxa, eu vim no culto da vitória, eu quero sair daqui com a bênção, mas depende de você e da intimidade que você tem com Deus. Tem como você ter algo de alguém sem conhecer? Alguém sai dando dinheiro aí na rua, o cara passa e fala assim, aqui eu não te conheço, não, mas está aqui um dinheiro. Eu não te conheço, mas vamos almoçar aqui no Rancho Fundo. Você tem que ser íntimo de alguém. E ser íntimo de Jesus Cristo mostra, quando você olha para ele e fala, Senhor, eu quero ser íntimo, amigo verdadeiro, mostra que o sacrifício dele não foi em vão. Que o sacrifício dele na cruz valeu a pena. E eu fui anotando várias coisas, tem 2 semanas que eu preparei, eu falei, Deus, vai confirmando. Ontem mesmo aqui, no culto que a gente tem aqui às 10h30, que é a terça louca, o Fabinho falou sobre amor. E Deus confirmou várias coisas daqui que eu ia falar hoje. Porque a gente quer amar demais, demais a Jesus, mas enquanto Jesus está nos dando algo. E quem disse? Onde está escrito que a gente vai ser rico aqui na terra? O cara força a barra na palavra para falar com você vai ser rico, rico. Mas só que Jesus, ele nasceu numa manjedoura emprestada. José chegou lá e falou, não tem nada aqui não, velho. Se quiser, vai lá, entra ali que tem um lugar que você pode ficar lá, mas é emprestado. E ele morreu e foi sepultado num túmulo que não era dele. Já viu algum dos discípulos, Paulo e Silas, sentados lá na prisão, cantando louvores? E quando caiu as grades, o carcereiro viu o poder de Deus, não viu o poder do dinheiro. Paulo chegou e falou assim, manda chamar alguém que eu tenho dinheiro para pagar a minha liberdade, é de Silas. Pelo contrário, eles recebiam ofertas para poder sobreviver. Corriam atrás daquilo que era mais sagrado para eles, a palavra de Deus, falar de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós estamos barganhando com Deus a nossa bênção. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Quem sou eu para falar isso para Deus? Eu estou me nivelando a Deus para falar isso. Chegar e falar, Jesus, se o Senhor me abençoar, eu prometo. Eu não tenho que prometer nada, eu tenho que cumprir. Eu tenho que colocar no meu coração e falar, eu vou fazer. Porque Jesus está acima de
tudo e de todos. Não é só jargão de crente, não. Jesus está acima de tudo e de todos. Quando diz na palavra que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessar, não importa se o cara não acredita, no dia do juízo, ele vai estar na mesma fila que você. E você vai ver ele se dobrando. Aquele camarada que fala que não está nem para Deus, que não quer saber de Jesus, ele vai estar na mesma fila do julgamento. E lá ele vai ter que se dobrar e falar, realmente, o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é o Salvador. Mas naquela hora já não vai mais ter jeito. A chance é agora. A chance é enquanto você está vivo. De falar de Jesus Cristo, de receber Jesus Cristo. Ontem o Fabinho falou uma coisa que é muito importante na nossa vida e que o cristão não para pensar ou não quer pensar. A gente não aceita Jesus Cristo, porque aceitar Jesus dá uma impressão, sabe do quê? Que eu sou melhor do que Ele. Aceita esse presente? Vou aceitar. Jesus Cristo que nos aceita primeiro, Ele que vai lá e busca. Como que pode eu, pecador, cheio de problemas, eu ir lá e falar, Jesus, eu vou te aceitar. Não é o contrário, não é Ele que olha e fala assim, você quer que eu entre na tua vida? Lá não fala que Ele vai bater a porta e você tem que abrir, Ele vai bater a porta e se oferecer, eu sou Jesus, eu sou o Salvador da sua vida. E a maior prosperidade que você pode ter na sua vida é o Espírito Santo. Fala para quem está ao teu lado, a maior prosperidade é o Espírito Santo. Isso aí não tem ninguém que vai arrancar. Não tem cheque especial, não tem cartão de crédito que vai ficar te fazendo você dever. Já viu alguém receber cobrança? Você está devendo aqui 20 mil Espíritos Santos. Não. Ninguém recebe em casa. Você está devendo aqui 200 idas ao culto de domingo que você não foi. Você não recebe essas cobranças em casa, mas fica devendo para o banco, fica devendo a CEMIG, cortam a luz sem dó. O banco te processa. É perigoso se você ficar devendo um irmão, o irmão vem cá e falar assim, olha, eu tenho um irmão aqui que é uma benção, mas ele está me devendo. Porque o ser humano, ele é nascido e é movido pelo consumismo. Antigamente, quando tinha o comunismo, muitos países eram tão fechados que todo mundo vivia com o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de comida. Hoje está acabando isso. Você vê que até em Cuba, que era o berço do comunismo, hoje entra tudo lá. Eles têm computadores, estão tendo acesso à internet, eles estão tendo como modificar a vida, porque a vida é de consumo. A gente já não vive mais de compartilhar, de olhar e falar, peraí, meu irmão está indo embora a pé e eu estou de carro. Meu irmão, será que esse cara aqui tem o que comer em casa? Será que ele tem o que vestir? Eu sempre vejo ele com a mesma roupa e o cara não está nem aí. Pô, meu irmão só tem aquela roupa, é pobre mesmo, né? Vai ver que está em pecado. E eu não, eu sou o cara bacana, né? Só põe o dedo na cara dos outros. Por isso que a gente tem que saber que a nossa prosperidade tem que ser o Espírito Santo, porque é Ele que dá discernimento. É Ele que te toca e fala assim, olha, meu irmão, você não é tão bom quanto você pensa que é, e você precisa ser melhor do que muitos que estão ali assentados. Muitos que estão do teu lado são melhores do que você, e você está com o nariz empinado. Todos os discípulos andaram com Jesus, viram Jesus, tirando Judas, que é a carta fora do baralho, os outros não poderiam, na hora da crucificação, estar lá nos pés da cruz falando, Jesus, eu sei que o Senhor vai voltar, o Senhor prometeu, eu estou chorando aqui por ver o teu corpo, mas eu sei que o Espírito do Senhor já está preparando para voltar à terra. O Espírito Santo está sendo derramado. Não, todo mundo sumiu. Largaram Jesus sozinho. Ele e sua família lá olhando para a cruz. Mas quando a gente pensa em prosperidade, a gente consegue mover o coração de muita gente. Quando você fala de Jesus, você fala, e a pessoa fala, não, eu conheço Jesus. Eu sei quem é Jesus. Mas quando você começa a falar de prosperidade, você começa a mover o coração. A pessoa fala, opa, aonde que é? Aonde que eu vou conseguir isso? Aonde que tem isso? Você já viu alguém vir aqui e falar assim, eu vou dar um testemunho que eu fiz uma campanha de 7 quarta-feiras para eu ser mais santo, porque eu era um cara pornográfico, eu gostava de sair à noite e enganar minha esposa. Hoje eu estou aqui, falando que em 7 semanas Deus transformou minha vida e a prosperidade que eu tenho é ser mais santo na presença de Deus. É bacana, é lógico. Quem é que não quer ter um carro bom, um bom emprego, vestir roupas boas, viajar? É ótimo, é ótimo.
Mas isso não pode ser o alvo da nossa vida. Porque senão eu estou nivelando o meu Jesus a bens materiais. E ele não é um bem material. Eu falo isso para os jovens. Se você começar a namorar e falar que Jesus faz parte do seu namoro, você está a um passo de errar. Você tem que falar assim, Jesus é o centro do meu namoro. Então Jesus tem que ser o centro das minhas finanças, o centro da minha casa, do meu carro, do meu emprego. Eu trabalhava num lugar, e lá, quando eu fui para lá, eles falaram comigo assim, ó, você vai ser transferido para esse lugar, não sei o que. Cheguei lá, eu ganhava 40% a mais. Aí fiquei lá 1 ano e meio, fui fazer um curso, não retornei. Um dia eu estava conversando com a pessoa lá, ela falou assim, você trabalhou nesse lugar? Eu trabalhei. Nossa, meu sonho de consumo lá é 40%, eu não sei o quê. Eu falei assim, mas eu saí de lá e não me fez falta os 40%, não. Porque na hora que eu formei, eu ganhei 40% de aumento. 20%, 24% de aumento. E minha esposa ganhou mais 24% no serviço dela. Deu 44%. Eu falei, não precisava dos 40% então, não. Deus me deu a mais. E eu nunca me preocupei com esse negócio de grana. Pelo contrário, a vida inteira eu fui um cara muito mal aberto. Eu sempre gastei demais. Tipo assim, eu tenho dinheiro, vamos ali, vamos fazer isso agora. Porque eu penso o seguinte, se o dinheiro começar a me dominar, acabou. Aí eu vou me igualar a todas as pessoas que têm todos os tipos de vício. Porque já viu o cara ser viciado e não precisar do dinheiro? O cara ser viciado em droga. Ah, não, eles me dão droga todo dia, eu não preciso de comprar. O cara viciado em pornografia. Não, eu não preciso de locar nenhum filme, eu não preciso pagar nenhum site pornográfico. Não, eles me dão de graça. O cara viciado em prostituição. Não, eu vou lá na zona boêmia e as meninas fazem de graça comigo. E deve ser lindo, né? Todo mundo que está viciado porque o dinheiro corrompe as pessoas. A gente vê, eu estava vindo para cá na reunião dos meninos do louvor, dos jovens, sexta-feira. Aí eu falei, vou chegar um pouco mais tarde que eu pego o final que eles me falam o que rolou. E eu passei em frente ao rancho fundo ali, estava escuro, a menina veio e me deu um cartão. E ela estava cercando todos os homens. Eu falei, se isso aí fosse evangelista, ela ganhava muita gente para Jesus, porque ela não deixar passar um. E ela, opa, aqui, ó, faz favor, tal. E estava escura, pus no bolso. Quando eu estava chegando aqui, eu falei, o que é que ela me deu? Porque, geralmente, o pessoal embola joga fora, né? Até o cristão. E a gente, tudo que você pegar, joga no lixo. Ah, mas é macumba, eu não ponho no meu bolso. Então, você está fora de Jesus, cara. Eu posso pôr até uma macumbeira dentro do meu bolso, que não vai fazer efeito nenhum. Eu sou de Cristo, o cara vai me fazer efeito, me ajuda. Aí eu passei lá e vi a menina distribuindo sauna Nova Brute. Agora, para prostituição, agora é sauna, não é mais prostíbulo, não é zona, não é mais nada não, é sauna. Olha lá, lindas garotas, Scott Bar, tal, a partir do dia... E ela estava num empenho, que eu falei, essa menina deve trabalhar lá, cara, porque ela estava distribuindo, não passava um cara. E na hora que eu e o Serginho descemos, eu falei assim, Serginho, vamos achar essa menina lá. A gente não achou, cara. Tinha que ter achado ela na reta para tomar uma cacetada de Jesus no peito, porque eu ia falar com ela assim, ó, se você tivesse a mesma boa vontade de distribuir o capeta igual e distribuir Jesus, você ia ganhar muita gente. Não precisa de você ficar distribuindo esse inferno aí, não. Mas as pessoas têm mais afinco em fazer o que é errado do que o que fazer o que é certo. Eles se empenham muito mais em pregar o diabo do que pregar Jesus. Eu falei aqui no culto de sábado que os filhos das trevas estão brilhando muito mais do que os filhos da luz. Olha para você ver, olha quem está na mídia. Quem está na mídia? Lady Gaga, vive pelada o dia inteiro. Amy Winehouse tropeça até nas pernas de tão tonta e drogada. E os jovens vibram com isso. Big Brother, esse é o cúmulo, cara. O cara que assistiu ainda passa a mão na cabeça. O cara que está assistindo esse último agora, depois de 400 Big Brother, o cara fica lá assistindo Big Brother. Sabe o que é isso? É porque a vida já não tem mais valor. Jesus Cristo, o sacrifício dele, está muito pequeno. É muito pouco. Ô Jesus, o que o Senhor fez foi há 2000 anos atrás, já está batido. Faz outro milagre acontecer. Nós estávamos cantando aqui, toma o meu coração, a minha alma, eu vivo só para ti. Isso é um perigo. A hora que o cristão mais mente é na hora do louvor. Porque na hora que ele fala, eu vivo só para ti, e não abro mão de jeito nenhum do meu namoro. Se Deus falar para largar essa menina aqui, ele vai ter que descer lá do céu, porque eu não largo. Eu vivo só para ti. Ó, meu irmão,
do jeito que você está fazendo aí, Deus não está se agradando. Eu não volto nessa igreja nunca mais. O pessoal aqui só sabe criticar, todo mundo aqui é fariseu. Como que eu vivo só para ti? Sendo que Jesus Cristo tomou tapa, cuspe na cara, apanhou, teve o corpo dilacerado, pregaram ele na cruz, e ele ainda falou assim, Deus, perdoa. Como que eu vou imitar a Cristo, sendo que eu não vivo só para Ele? Quando Paulo falou, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele queria mostrar o seguinte, Cristo é tudo, tudo na minha vida, tudo na minha vida. Ele não falou, sedes meus imitadores, e parou o texto. Ele queria que você entendesse isso. Imita aquele que te traz vitória, imita aquele que te traz vida, imita aquele que morreu na cruz. Deus investiu pesado na tua vida. Alguém teria coragem de investir o próprio filho, chegar e falar assim, ó, não, por todo esse povo aqui, pode levar meu filho e matar lá. Deus fez isso. Falou, Jesus, vai lá, eu vou investir o melhor que eu tenho aqui no céu, para que aquele pessoal lá no Buritis, naquela quarta-feira, dia 2/2/2011, tenha vitória, mas é vitória no teu nome. Não é vitória no nome do Henrique, não é vitória no nome de Gilmar, é vitória no nome de Jesus. E isso não pode ser pouco na minha vida. Isso tem que ser o máximo na minha vida. Eu tenho que imaginar Jesus Cristo e me dá vontade de chorar. Eu tenho que imaginar o Evangelho e me dá vontade de ler. Eu tenho que imaginar a cruz e olhar e falar assim, ela está vazia, porque Jesus Cristo ressuscitou. Se eu ficar todo dia ajoelhando lá no meu caixa de Jesus e falar, Jesus, eu preciso daquela bênção. Se eu não conseguir aquela promoção, eu não volto naquela igreja. Eu estou nivelando Jesus, a cruz é isso aqui. Eu estou olhando para a minha cruz e vendo um local onde eu passo o meu cartão de crente e tiro lá toda semana uma bênção. E Jesus Cristo não é isso. Quando eu me ajoelho, eu estou falando com Jesus vivo. Quando eu me ajoelho, eu tenho que imaginar aquela cruz. Por isso que eu falei, você imagina o texto, você interage com o texto. Imagina você agora, se você pudesse voltar lá no passado, naquela hora que estava crucificando Jesus, ajoelhado, vendo o sangue dele descendo e falar, Jesus, o Senhor está fazendo isso por mim, pecador, um camarada que não presta, um camarada que sem o Senhor, eu sou o pior do ser humano, o Senhor está fazendo isso por mim. Mas muitas das vezes Jesus ainda não nos basta. A gente fica alicerçado a coisas materiais. Jesus manda você correr atrás de apartamento, atrás de carro, atrás de promoção. Ele fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele fala assim, corre atrás de almas, corre atrás de pessoas que estão se perdendo, corre atrás da tua família, para a tua família ser uma família cristã, para a tua família ser uma família que vai subir aos céus junto comigo, com você. É isso que ele fala. Quando ele fala do ide, ele não está te pedindo. Está lá assim, se quiseres, pregue o evangelho. Se te der vontade, se você não tiver nada para fazer, pregue o evangelho. Ide. Ide. E ele foi. Eu gosto muito, muito de imaginar Jesus sempre como o maior líder de todos os tempos, porque tudo que ele falou, ele provou e ele fez. Ele não falava com os discípulos, vocês têm que orar mais, e ficava lá sentado esperando. Ele ia lá no monte e orava. Ele mostrava aos discípulos, tem que dar a própria vida em favor de cada um. E ele foi lá e deu a própria vida. Ele corria atrás do exemplo. Muitas das vezes a gente fica parado e falando assim, Deus, eu quero ser um exemplo na minha igreja. Eu quero ser um exemplo na faculdade. Eu quero ser um exemplo na minha casa. Aí chega em casa, a primeira dificuldade, o pau quebra. Panela voa, menino, voa televisão, voa tudo, cara. Não pode. A gente, por mais que nós sejamos seres humanos, uma das coisas que eu também não vejo ninguém vir no altar e falar é, eu fiz uma campanha e Deus me deu domínio próprio. Eu fiz uma campanha aqui e Deus me abençoou. Na segunda semana, eu já não pecava igual eu pecava antes. A esposa vinha aqui e falava assim, ó, eu fiz uma campanha e na terceira semana, meu marido já não me batia mais. Meu filho já parou as drogas. Essa é a prosperidade que a gente tem que ter no nosso lar. Imagina você sendo a pessoa mais rica do país hoje, sem Jesus. Adiantava? Porque não vai subir um centavo. Não vai subir nem a roupa, quanto mais a nossa conta bancária. Por isso que a nossa vitória está em Cristo.
A nossa vitória é olhar para esse nome e falar assim, esse nome, acima de tudo e de todos, ele tem que estar na minha vida. E como diz aqui, ó, ele ressuscitou. Tem alguém na Bíblia que ressuscitou por causa de alguém? Ó, Lázaro ressuscitou porque ele gostava das irmãs. Ressuscitou Jesus por sua causa. Fala para quem está ao teu lado isso. Jesus ressuscitou por você. Isso que é vitória. Imagina, Deus no alto da sua soberania, Ele distribui os dons para cada um. É a mesma coisa do homem mais rico do mundo falar assim, ó, tá aqui meu jatinho, tá aqui minha casa de praia, tá aqui meu iate, pode usar aí, gente. Aonde você chegar, pode usar meu nome, pode falar que eu que mandei você lá. É assim que Jesus faz. Aonde você for, usa o meu nome. Ele diz que é no nome do Pedro, do João, no nome de Paulo, é no meu nome. Usa meu nome, em nome de Jesus você vai expulsar os demônios. Em nome de Jesus os enfermos vão ser curados. Essa semana passada, aconteceu mais um acidente nesse anel rodoviário da vergonha. Porque não passa o filho do governador ali, passa? Filho do prefeito passa ali? Não passa não, né? É, só de avião, né? De helicóptero. Porque o dia que morrer o filho de um cara desse, aí você vai ver como é que o anel vai virar um tapete, cara. Eles vão dar até Ferrari para andar. Só que faleceu 5 pessoas, dentre elas uma criancinha de 2 anos. Eu tenho certeza absoluta que se você chegar para aquela senhora e falar assim, olha, a morte da sua filha não foi em vão, porque o governo vai se mobilizar, vai transformar isso aqui num tapete, nunca mais vai morrer ninguém no anel rodoviário. Ela vai falar, eu quero minha filha de volta. Que morra todo mundo, eu quero minha filha de volta. E Jesus, quando ele veio, foi por isso. Porque Deus falou assim, ó, você vai lá e vai morrer por toda essa galera aqui, mas eles não vão me aceitar. Jesus ficou questionando. Ó Deus, mas não, eles não vão me aceitar, eles vão me crucificar, eles vão fazer tudo quanto é coisa errada. Não, ele falou, eu vou lá, eu vou morrer. Mesmo contra tudo que havia na época, Jesus veio no meio do caos. Os hebreus estavam no meio do caos, todo mundo ali buscando algo. Veio aquilo que era de melhor e eles não quiseram. A palavra de Deus diz isso. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. E nessa aí você entrou. Na hora que ele veio para aquela galera que era dele e eles não quiseram, você entrou e falou, opa, eis-me aqui. Mas aí você tem que ser usado. Não adianta entrar no barco de Jesus e ficar lá parado, não. Nós vamos remar junto com ele. Nós vamos correr atrás de almas. E a primeira alma você tem que ganhar na sua casa. Você chegar em final de 2011 e olhar para dentro de casa e falar assim, gente, meu pai, minha mãe, o pau quebra o dia inteiro, meu filho, não sei. O que você fez por eles? Orou na madrugada? Lá nos jovens eu tenho uma campanha, a gente ora todo sábado para domingo, 3 horas da manhã. Eu falo, galera, pode levantar que eu estou lá, agarrado lá em casa com vocês. Ler a Bíblia então, quem não está lendo está errado. Nós temos uma loucura de ler a Bíblia agora o ano inteiro. Nós temos que findar 2011 com a Bíblia totalmente lida. Mas não é porque eu quero ser expert na Bíblia. Como disse o pastor Renato, você vai ler a Bíblia inteira, mas é uma passada que você deu. Você não vai decorar a Bíblia. Mas é para mostrar para o diabo que a coisa mais importante para a minha vida é ter a palavra de Deus no meu coração. Que eu prefiro ficar lendo a Bíblia do que eu ficar na frente da televisão, do que eu ficar lendo outro livro, revista. Essa é a prosperidade da nossa vida. Eu anotei várias coisas sobre prosperidade, porque, por coincidência, a gente que mexe muito com a internet, você fica o dia inteiro vasculhando e vendo os podres de todas as religiões. E eu vi um vídeo que eu coloquei no blog lá para a galera ver, que é o cúmulo do absurdo. Agora estão vendendo a palavra de Deus. Vendendo literalmente. Foi 10 minutos que o camarada não falou hora nenhuma, aceita Jesus como Salvador. Mas ele pediu R$900 umas 300 vezes. Com R$900 você vai ser abençoado. Com R$900 sua vida vai mudar. Vai, você vai ficar mais pobre. Vai ficar, o cara tem R$900, recebe lá R$900 de pagamento. E vai lá, enfia 900 aqui e cobra de Deus, você vê. Ó Deus, estou pondo aqui R$900, tua palavra fala, hein? Ó. O cara ameaça Deus, cara. Olha o nível que nós estamos de cristianismo. Ó Deus. Esse ó Deus é um perigo. Se fosse no tempo que a gente tinha graça, ele não terminava nem o ó, já tinha passado um raio nele para ele aprender. Ia ficar só poeirinha. Mas está na graça e o cara faz o que quer com Jesus.
Está na graça e fala, ó, vou crucificar o Senhor todo dia. E não desce nem não, hein? Se descer, não, fica aí pagando meus pecados. Eu não vou pagar nada, não. Não pode. Como que pode eu olhar para a cruz e ver Jesus ainda lá? Eu tenho que olhar para a cruz e ver ela totalmente vazia. E entender que na minha dificuldade, quem me carrega é Ele. Não é eu que carrego a cruz. Não, Ele fala assim, ó, você está com alguma dificuldade? Para de ir no banco e ficar tirando dinheiro. Vai para a igreja e ajoelha e ora. Para de pegar empréstimo. Para de achar que a solução desse mundo é o dinheiro. A solução desse mundo é Jesus Cristo. Que se fosse dinheiro, Bill Gates não tinha problema. Se fosse dinheiro, você não ia ver filho de magnata internado em clínica de recuperação. Ator de Hollywood sai e entra de clínica de drogado mais do que ele entra em filme. A gente vê isso o dia inteiro. Todo dia estoura uma bomba com alguém que é famoso, alguém que tem posses. Sabe por quê? Porque o diabo, ele ensina a fazer. Depois que a coisa dá errado, ele sai fora e fala, segura o seu B.O. aí. Agora você se vira para explicar isso aí. É igual o cara que trai. Enquanto ele está traindo a mulher, ele acha que está tudo certinho. E o diabo está lá, continua, que a mulher não presta. Que a mulher não sua cara, olha para você ver. É igual um camarada um dia falou comigo, não, mas a mulher que eu vi lá na rua, quem dera se eu tivesse ela em casa. Eu imaginei, se ele estivesse em casa, ele estava com 2 problemas. Uma mulher que ele nem conhece e levando mais capeta. Porque o cara quer sempre olhar a grama do jardim do outro. Ele não olha dele e fala assim, opa, peraí, o que eu tenho em casa é a melhor coisa do mundo. Porque Deus que me deu, ué. Deus força alguém a casar? Deus chega e fala assim, ó, você vai casar com fulano, hein? Eu estou mandando você casar. Deus coloca uma pessoa bacana na vida e o cara ainda exige. Não, Deus, essa aí eu não quero, não. Eu quero aquela lá. Aí Deus, não, aquela não. Eu quero aquela, naquela não, aquela não. Aí, depois de casado, ele corta no tapa e vem o pastor. Também aquela mulher, se fosse mulher do Senhor, o Senhor também cortava ela no couro. Não é ele que tem que apanhar, não? Porque Deus falou 200 vezes para não casar, ele foi lá. Isso é fazer de Jesus mais um na minha vida. É olhar e falar, Jesus, o Senhor é só mais um na minha vida. A minha prosperidade é ter uma mulher maravilhosa do meu lado, ele esquece que ela vai envelhecer igual ele. É ter uma conta bancária, ele esquece que a gente não vai ter isso aí pro resto da vida, porque na hora que você morre, principalmente quem tem herdeiro, na hora que morre o herdeiro fica doido para enterrar logo. Enterra o velho porque eu preciso da grana. Enterra logo. E a gente não sobe com nada. Não sobe o banco que você está sentado, a Bíblia que está na tua mão, não vai subir nada. O pastor Anísio falou uma coisa muito bacana aqui. A Bíblia não vai subir. Então, come Bíblia enquanto você está aqui, cara. Porque na hora que você chegar lá em cima, eu fico imaginando o cara que fala assim, chegar lá em cima, senta numa mesa bacana na hora do café celestial, aí ele fala assim, gente, lá na terra era difícil demais, velho. Teve um dia que teve uma chuva tão forte, mas tão forte que eu queria ter ido na igreja, mas não fui. Aí ele olha para o lado e fala, e você? Aí o cara fala, eu sou Noé. Se você souber o tanto que choveu na minha época, meu filho. Então lá no céu não tem desculpa. Imagina alguém chegar lá e falar assim, gente, me xingavam lá na terra de Jesus. Aí Estevão olha para ele, com a cabeça assim, e fala assim, eu ainda lembro de algumas coisas que fizeram comigo, cara. Como que pode a gente, então, menosprezar algo tão precioso que é a palavra? Queria nos nivelar ao nível de pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu nunca posso me nivelar ao nível de uma pessoa que não tem compromisso. Nós não somos melhores que ninguém. Mas eu também não vou ser pior do que ninguém. Eu sou de Jesus. E Jesus é o suprassumo dessa terra. Não tem como ter nada melhor. Se te falar assim, ó, você vai, a partir de hoje, jogar no Cruzeiro, que é o melhor time do mundo. Não vai te adiantar, cara. Não vai te adiantar, ué. Não é não? Nossa, enganação, speed engano. Não vai te ajudar. Sabe o que vai te ajudar? É quando você estampa Jesus Cristo. Porque aceitar Jesus, como eu disse, é fácil. Agora andar com Jesus no peito e chegar em qualquer lugar e falar assim, alguém perguntar e falar, e você é de onde? Eu sou do reino de Deus. Dá umas loucuras e fala umas paradas doidas. Se o pessoal não taca até pedra, fala que esse cara é louco, bicho. Que reino de Deus, véio, isso é espírito. Você fala, eu sou do Espírito Santo.
Ah, você é ela capixaba? Não, não, eu sou do Espírito Santo de Deus. Você tem que profetizar isso na tua vida. Você tem que ser tão louco por Jesus que as pessoas vão ficar incomodadas de falar besteira do teu lado, de contar essas pornografias, de falar igual no meu serviço, já não fala mais. Tem 6 meses que eu estou nessa sessão que eu fui agora. E glória a Deus, ninguém me conta nada desses negócios de, ó, eu traio minha mulher, eu faço isso. Quando eles vão contar no negócio de pagode, eles vão lá para trás, cara. E teve um dia lá que eu ainda ri, porque teve uma paradinha lá e o cara, estava eu e meu chefe, ele é pastor dessa nossa terra, aí o cara falou, olhou para ele e falou assim, eu vou pedir aqui o Cássio para orar, porque ele é pastor e tem mais cartaz com Deus do que eu. E tem que ter mesmo, ué. Você cristão tem que ter mais cartaz com Deus do que o cara que não é. Você tem que ser reconhecido. O cara olhar e falar assim aqui, ora por mim, porque você é mais íntimo dele do que eu. Senão está errado. O cara chegar e falar assim, deixa eu orar por você que você está caído, viu, cristão? Não dá, ué. A pessoa, o cara pôr a mão na sua cabeça para orar, você é de qual igreja? Você é de qual... Quem é o seu Deus? O cara fala, meu Deus é o dinheiro, mas eu vou orar para você. Não pode. É você que vai usar esse nome aqui e pode usar à vontade. Ele não falou, usa uma vez por mês, não. Ele falou assim, usa o meu nome, porque é no meu nome que vai expulsar os demônios. E a gente tem que expulsar muito capeta dessa terra. Está cheio demais o reino das trevas, ele está cada vez mais proliferando nessa terra. A gente vê todo tipo de atrocidade e o povo bate palma. Quer ver uma situação que o próprio cristão gosta? Deus abriu o mar vermelho, não abriu? Ninguém tem dúvida disso. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho, foi Deus. E quando estava passando a galera de Faraó, o mar fechou e morreram todos. Tem cristão que vibra. Glória a Deus! Glória a Deus que um monte de alma foi para o inferno. Porque eu fico imaginando o seguinte, que quando o mar fechou, eles não iam passar de todo jeito. Não precisava daquela galera morrer, precisava? Morreu para dar para Faraó um testemunho de quem era Deus. Para mostrar para ele, olha, eu abro, eu fecho, e se não cumprir, vai morrer. Mas não precisava da gente ficar dando glória a Deus por uma alma que vai para o inferno. Tem cara que fala isso no serviço. Nossa, fulano foi mandado embora. Aquele cara pornográfico, aquele que roubava aqui dentro, glória a Deus. O que é isso, é? Pregou para ele antes, para ele ser salvo? Porque é uma vida que vai penar porque não tem Jesus. E a gente acha bacana. Onde está a prosperidade do Espírito Santo para me tocar e falar assim, eu tenho que chorar pelas almas. Não estou chorando nem por causa de Cristo, eu vou chorar por almas. Por isso que a nossa vida tem que ser alicerçada na palavra de Deus. O que passar disso é do maligno. Eu anotei aqui, ó, que nas grandes campanhas de hoje, a prosperidade te convida para ter um emprego bacana, bons salários, uma casa, um carro. Mas Cristo te chama para perdoar o seu pecado. Cristo te chama para perdoar a sua dívida. Essa dívida aí você não paga ela nunca. Porque o maior salário que você recebeu foi na cruz. Na hora que Jesus estava sendo crucificado, estava decretando lá um salário que eu não consigo pagar nem trabalhando a vida inteira e mais 6 meses eu não pago. Foi lá na cruz. E Cristo, quando ele fez isso, lá em Colossenses 2,14 diz que a nossa dívida foi cancelada. E essa dívida era que nos prejudicava. E essa dívida foi cravada na cruz junto com Jesus Cristo. Cada paulada que dava ali naqueles cravos, era o meu nome e o seu nome sendo crucificado lá. Era decretando a nossa vitória. A prosperidade nos chama para um relacionamento perfeito. Um casamento sem problemas. Alguém conhece um casamento que não tem um problema? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi, e o cara ainda insiste que existe essas coisas. Eu falei assim um dia com um camarada, falei assim, ó, ele falou assim, eu queria ter uma vida sem nenhum problema. Eu falei, vamos orar que você vai morrer agora. Porque é só no céu, cara. Só no céu. Porque aqui na terra o pau quebra. Não tem como. Se eu não tiver problema, eu não estou incomodando o capeta. Não tem, ele que fica julgando seta, ele que põe pessoas para me encher a paciência, ele que testa ao máximo a minha fé. Não é Jesus que testa a sua fé. Jesus quer saber da sua fé, ele não vai ficar te testando. Você acha que Deus, na soberania dele, vai ficar descendo aqui e falar assim, deixa eu ver se você é. O que o diabo fez quando ele foi lá falar de Jó?
Foi Deus que foi lá falar com o diabo? Ó, eu estou andando pela terra e vi Jó. Não, foi o diabo que viu Jó e falou assim, e aí? Foi lá e cobrou de Deus. O diabo cobra da sua vida e vai e fala, Deus, tá vendo um irmãozinho ali? Se eu fizer isso, ele não te serve. Aí está a hora de você falar assim, peraí, mas eu tenho Jesus e ele não vai conseguir nem mover o inferno contra a minha presença. Porque Jesus está em mim. Outra coisa que a gente cansa de ver em campanha de prosperidade é o famoso Deus tem que te abençoar. Eu fico imaginando, eu chegando para o meu chefe e falar assim, o senhor tem que me deixar embora hoje. Ele fala, pode ir, não precisa voltar mais não. Chega para o seu chefe amanhã, bem cedinho, em vez de bom dia, e fala isso com ele. Fala assim, ó, o senhor tem que me dar um aumento e pronto, e acabou. Ele vai falar, opa, vou te dar um aumento de tempo. Você vai ficar em casa à toa agora. Pode ir embora, passa ali. A nossa maior prosperidade é essa, é saber que Deus nos ama por aquilo que a gente está fazendo por Ele, de joelhar e falar, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, o tempo todo. A gente não tem que exigir de Deus prosperidade, exigir de Deus. Eu estava uma vez numa igreja que o cara falou isso, e eu ouvi com os meus ouvidos mesmo, ninguém falou assim, ó, estou te contando essa historinha. O cara chegou lá no altar e falou assim, você vai trazer aqui agora um melhor, e Deus vai ter que te abençoar. De qualquer maneira, Ele vai ter que te abençoar. Eu falei, cara, o Espírito Santo já estava lá na porta, correndo. Eu falei, eu tenho que ir atrás, porque eu estou no lugar errado. Como que eu vou falar para Deus isso, que Ele tem obrigação de me abençoar? Eu estou invertendo o papel. Eu virei Deus e Ele virou o servo. Ele que tem que me adorar agora. Deus não tem que fazer nada. Ele já fez. Ele já mandou Jesus. Nós cantamos aqui, né? O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir, né, Fabinho? Porque Ele vai voltar. Esse é o melhor de Deus, Ele está por vir realmente, Ele vai voltar para nos buscar. Esse é o melhor de Deus. O melhor de Deus está por vir na tua vida, é Jesus. Quando Ele voltar para buscar a igreja. Mas hoje o melhor de Deus está na tua vida também. Ele já chegou aqui, antes mesmo de eu pensar em falar aqui alguma coisa, Ele já estava aqui preparando esse culto. Ele já estava aqui olhando e falando, aqui vai sentar ela, aqui vai sentar ele, ali ele vai ouvir a palavra, ele vai entender que ele precisa mais de mim do que eu dele. Tem gente que barganhando, ó, Jesus, o Senhor precisa de mim. Se eu não falar, as pedras vão falar. Se eu não falar, e eu falo isso na mocidade, e eu gosto de falar isso sempre. Jesus usou uma mula, se ele não está te usando, olha o que está sendo, hein, cara. Usou a mula. Jesus não te usa? Deus não te usa? Não. Então você está abaixo da mula um pouquinho ainda. Então, seja usado por Deus. Deixa Deus te usar bastante. Deixa Deus usar, deixa Deus te falar, deixa Deus usar você para ganhar vidas. Isso que é prosperidade. Abre aí para a gente fechar. Isso é bom, né? Abre para fechar. Fechar a palavra. Abre aí em Romanos 13, no verso 8. 13. Uma vez o cara falou comigo assim, os romanos não crucificaram a Jesus? Eu falei, também, né? Ele falou assim, mas por que eles escreveram um livro? Eu falei, vai orar que eu acho que você está na religião errada, velho. Vai orar lá, depois você volta, tá? Então, para você ver como é que é o nível do cristão hoje. Romanos 13, 8. Amém? Diz o seguinte, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o dinheiro. É isso? Com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, ninguém tem que dever nada, a não ser o amor. Eu tenho que ficar preocupado com o que vestir, o que eu vou fazer amanhã. Aí Deus fala assim, não, você vai subir hoje, você está preocupado com o que amanhã, velho? Vou te chamar hoje aqui para cima, você está preocupado com amanhã. Não estou falando também que aí o cara alicerça isso na preguiça, né? Ó, o Henrique falou que eu não preciso de estudar, trabalhar, Deus vai mandar tudo na minha vida. Você vai virar um farrapo, cara. Corre atrás do seu sonho, mas deixa primeiro o reino de Deus ser verdade na tua vida. A gente não tem que ficar buscando algo que não vai acontecer. Busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro Jesus Cristo, seja 100% Jesus, 1% de Jesus que sair, já está fazendo falta. Aqui fala que a gente não deve nada a ninguém no seu amor,
amar cada vez mais. Amar verdadeiramente. Jesus, ele tem um interesse muito grande em que a gente ame as pessoas. E ele ensina isso amando. Deu a própria vida, ensinou com a própria vida. Abre aí agora em João 1:11. Esse texto de João, capítulo 1, verso 11. Aí fala que ele veio para mim, aí, ele fala que veio para você, ele fala que veio para o brasileiro, ele fala que veio para os romanos da época, ele fala que veio para os gregos da época. Olha aí para você ver. Diz claramente que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, aonde você for, se você for maltratado, você está no caminho certo. Você está indo aonde as pessoas não vão querer a palavra de Deus, e é ali que você vai falar. Falar da palavra de Deus no culto no lar de cristão é fácil. Falar aqui na igreja é fichinha. Falar que, se eu começar a falar, desde o início até o final, falar, ó gente, Deus tem um carro, eu estou vendo aqui agora, um carro maravilhoso, um monte de levanta a mão pulando é meu, ué. Deus não é Silvio Santos, fica dando dinheiro, quem quer dinheiro, não. Deus é soberano, Ele mandou Jesus, e é isso que eu quero para a minha vida, é Jesus Cristo. Por isso, falar de Jesus tem que ser no meio daqueles que não creem em Jesus. Fala de Jesus na tua família, experimenta isso. Eu falei já para a galera dos jovens, esse ano é o ano de você ganhar sua família para Jesus. Eu não abro mão disso, sabe por quê? Porque Jesus Cristo falou para eu ir pregar a palavra, e que o Espírito é que vai convencer as pessoas. A minha função é chegar lá e falar assim, aqui ó, eu vou falar de Jesus para você. Eu não quero ouvir. Não, mas eu quero falar. Deixa eu falar um pouquinho. Deixa o Espírito Santo convencer. Uma vez um jovem falou comigo aqui, estava falando para uma pessoa que a pessoa conhecia mais de Bíblia do que ele. Ele falou, como que eu prego para uma pessoa dessa? Eu falei, você não prega. Você fala com ele assim, você conhece muito de Bíblia? Conheço. Faz uma visita numa igreja e deixa o Espírito Santo falar com você. Porque eu não vou ficar debatendo. Quando a gente fazia evangelismo nas madrugadas, você pegava cara que sabia mais de Bíblia que a gente, os maloqueiros da rua. Sabe por quê? Porque o capeta entrava nele e dava chave de Bíblia em muita gente. Você vai discutir Bíblia com o diabo. Você chega lá, o cara começa a falar, você fala assim, mas está escrito, ele fala, mas está escrito em tal lugar também assim. E eu lembro do pastor Paulo Manciano que ele falou isso, que ele subindo ali a Tamoios, com a Bíblia debaixo do braço, o cara veio e pôs o dedo na cara dele e falou assim, está escrito aí. Ele falou, opa, ô diabo, você não tem que dar palpite na minha vida, não. Para por aí. Eu sei onde está escrito, você também sabe, você conhece a Bíblia, e você sabe onde está escrito também, onde você perde, onde você vai ser aprisionado. Acabou o papo. E é isso. Deixa o Espírito Santo convencer. Não deixa a nossa prosperidade ficar alicerçada em apenas vir ao culto quarta-feira, em apenas vir ao culto ao domingo. O pastor Renato falou algo aqui muito importante, a gente fica achando que o alimento do domingo é suficiente para a semana. A gente tem que ficar íntimo de Jesus Cristo. Essa intimidade tem que ser lendo a palavra, buscando a Deus. Você foi chamado para ser adorador. Está na palavra de Deus. Eu estou buscando os verdadeiros advogados, os verdadeiros empresários, os verdadeiros médicos, o verdadeiro adorador. Tem adorador aqui nessa noite? Tem pessoas que realmente não vão ficar preocupados com o caixa do céu. Jesus, qual a bênção que eu vou tirar essa semana? Deixa eu ver se o meu extrato de bênção está bom. Olha, está bom, hein? Eu quero que você entenda nessa noite isso. Quando você olhar para o céu, você vai ver uma cruz. E ela está vazia. Não olha para Jesus Cristo como um banco de oportunidades, um banco que fica oferecendo carro, fica oferecendo um casamento dos sonhos. Ele tem muito mais do que isso. Ele preparou um lugar lá no céu, para mim e para você. Se, igual eu disse no início, a salvação não me bastar, o que vai me bastar nessa vida? O pastor falou certo aqui na hora da oração. Se Deus não puder resolver, quem vai resolver? Se Deus não resolver os problemas que foram colocados aqui nessa caixa, quem é que resolve? Eu, pastor Alisson? Ninguém vai resolver. Se a salvação não me bastar, eu estou no evangelho errado. Eu
tenho que ser muito grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho que ser grato pela prosperidade espiritual na minha vida, por deitar no travesseiro e dormir uma noite tranquila e sonhar ainda com Deus, sonhar com as loucuras dessa. Eu já falei para alguns jovens, eu já sonhei várias vezes eu tomando lugar de Judas. Sério. Sonhando lá, na hora que está lá todo mundo assim, eu chegando falando, Jesus, cara aqui é um safado, ele vai te trair. Aí eu entrava lá, Jesus, então vem, me segue aí, que esse aí já era. E eu indo junto, e 12 apóstolos, eu falava, aí o cara, você é doido? Sou doido, porque eu tenho que sonhar com Jesus. Tem cara sonhando com a mulher melancia, cara, para com esses trem. Tem cara que fica vendo na televisão e fala, nossa, se aquilo tivesse aqui em casa, você estava lascado do mesmo jeito, cara. Sem Jesus, não existe ninguém que vai te suprir. Sem Jesus, nada é suficiente para o ser humano. Os homens mais ricos ainda precisam de algo. É Jesus. Você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor, Jesus. Louco por você, apaixonado por você, desesperado